Coaching de Carreiras, com Rafael Lauria. Rafael Lauria, bom dia para você, tudo bem, Rafael? Bom dia, grande Maxi, tudo ótimo, e você? Tudo bem, semana aí deu para descansar, recarregar as energias, trabalhou? Deu, cara, tu viu o que eu fiz hoje? Vocês viram? Não, né? Então vou logo... Hoje não. 5 horas estava acordado, 6 horas eu fiz uma live, de 6 às 6 e meia. Ah, você sim, você mandou, pensei que você tinha corrido, ter feito alguma coisa. Eu fui pra academia também, olha. Foi pra academia também? Rapaz, tô empolgado, né? Olha, deixa eu falar. Meta de vida é ser Rafael Lauria. Todo dia, das 6 às 6 e meia, a gente vai ter uma live no @Rafael Lauria Oficial. O pessoal tá convidado, viu, galera? O convite tá feito, Pronto. então. E o convite para hoje também, porque o tema é o princípio que me faz crescer e me ensina a ser líder através da habilidade de se colocar no lugar do outro, Rafael. Ô, tema grande, hein? Mas esse tema bom. Esse tema, Max, ele na verdade, a tradução disso tá numa frase. Uma frase que, depois que eu a conheci, e principalmente procurei botar ela em prática, fez toda a diferença para dois objetivos específicos. O primeiro, o de não me culpar tanto no caminho por até em algum momento ter mudado de posicionamento ou mesmo mudado de atitude. E o segundo, por botar em prática a empatia, de se colocar no lugar do outro, porque a empatia é uma habilidade, uma característica essencial para quem quer exercer a liderança, né, de equipes, a liderança de times. E que frase é essa, Max? A frase é: tudo é necessário até que deixe de ser. Essa frase, ela é, em tese, ela parece que está assim, aleatória, mas para analisar. Quando você tem essa consciência de que tudo é necessário até que pode deixar de ser, porque às vezes não deixa, mas até que deixe de ser, você pode entender porque no passado você tinha um determinado pensamento e hoje, depois de estudar mais ou de ter uma experiência diferente, você passou a ter outro e aprendeu com isso e, obviamente, mudou a sua atuação e teve melhores resultados. Agora, isso é legal, né? Você olha para trás, viu que naquele momento da sua vida aquilo era necessário. Necessário para aprender, necessário para pegar uma porrada, para aprender também, necessário para tomar hoje outras decisões que foram tomadas no passado. E isso também é aplicado ao outro, porque quando eu chego com você e digo assim, pô, Max, se você tem um posicionamento e o seu posicionamento é diferente do meu, eu discordo do seu, mas respeito, e vice-versa, é porque eu estou praticando o tudo é necessário até que deixe de ser, se for o caso de deixar de ser. Então, necessário para o Max, necessário para mim, até que um dia pode deixar de ser aquele posicionamento, aquela forma de olhar, aquele paradigma. E existe aquele ditado, eu não sou muito de usar ditado, mas existem sempre 3 verdades, né? Como muita gente fala. A verdade do Rafael, a verdade do Max e a verdade, Rafael. Porque nem sempre o que a gente acredita é realmente o que de fato acontece e o que de fato é verdade, né, Rafael? Isso é muito usado no direito, né? Existe a lei que condena e que absolve, né? Então pronto. Mas a questão da verdade em si, né, que é importante, aí é legal, porque tu usou um termo que muita gente se apropria e às vezes comete equívoco por se apropriar disso. Porque, vamos lá, a verdade para mim tem a ver com os filtros que eu tenho, com a forma como eu enxergo o mundo, como a verdade para você também. Então essa verdade não é a mesma, pode ter certeza, porque nós somos diferentes, cada um tem um DNA diferente aqui. Agora, existe uma verdade central que é independente de mim, de você, pode até existir, mas ela não existe sem nós. Então, ela não isso faz, essa tua colocação, faz a gente entender que ninguém é dono dela. E aí, quando você... a grande pergunta que você deve fazer, que eu faço para mim todos os dias é: o que faz sentido para mim? Isso aqui faz sentido? Isso aqui está congruente com aquilo que eu venho buscando no dia a dia? Para mim, para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu sirvo através do meu trabalho, tá congruente. Ok, isso faz sentido? Ok, então isso aqui é uma verdade para mim. Não quer dizer que eu esteja certo. Quer dizer tão somente que é a minha verdade e que pode ser diferente da sua. E aí, isso traz uma harmonia para os relacionamentos, porque quando você tem consciência disso, você não exige ou não impõe que as pessoas pensem como você. Você mostra. E aí alguém pode ver em você isso e pode fazer sentido para ela. Mas não porque você está dizendo ou impondo, mas porque você está sendo um exemplo ali naquele momento.
Dois pontos difíceis aqui, Rafael, antes da gente encerrar e para o repórter CBN. Na lei de Deus, onde muita gente, né, segue, ou pelo menos tenta, fala que as pessoas devem amar os outros como a si mesmo. Isso eu acho muito difícil. É muito difícil porque quase ninguém faz pra isso. Cacete. E bote difícil mesmo. E outro ponto para pegar esse gancho. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é amar o outro como a si mesmo ou isso não tem nenhuma relação? Não, se colocar no lugar do outro, na verdade, amar aqui é ação, tá? Não é sentimento. E o repórter CBN tá chegando. Mas a gente conversa isso mais vezes aí, sem Não, problema. o que a gente vai fazer? A gente vai pro repórter CBN, na volta tem um tempinho pra gente encerrar a coluna. Pode ser? Legal, bacana. Então tá, 9h29, repórter CBN, já voltamos. Estação CBN. CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Chega a 8 o número de corpos retirados do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O local teve operações da PM no fim de semana. No sábado, um sargento foi morto e os policiais voltaram à região. Em entrevista ao jornal da CBN, o porta-voz da corporação no Rio de Janeiro, Ivan Blas, negou que as ações tenham sido uma retaliação pela morte do colega. A Corregedoria da Polícia Militar vai investigar o caso. Pelas redes sociais, moradores dizem que dezenas de pessoas morreram. Segundo a polícia, todos os mortos eram criminosos. A estimativa de crescimento da economia brasileira para este ano teve queda de 0,08 ponto percentual e ficou em 4,80%. É o que mostra o Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Para o ano que vem, o mercado financeiro reduziu a projeção de avanço do PIB de 0,93% para 0,70%. O vice-presidente da associação que representa os índios Yanomami, Dário Copenaua, criticou a decisão da FUNAI de proibir a entrada de uma equipe da Fundação Oswaldo Cruz na reserva. Nos últimos meses, o grupo tem enfrentado um colapso na saúde em decorrência de problemas como malária, desnutrição e falta de medicamentos. Pesquisadores alemães descobriram evidências de que o coronavírus é capaz de afetar diretamente o sistema hormonal, com destaque para as glândulas adrenais, responsáveis pela produção de hormônios como testosterona, cortisol, adrenalina e noradrenalina. O estudo aponta que o comprometimento delas pode estar por trás da lenta recuperação de alguns pacientes. Disfunções nas glândulas adrenais podem afetar profundamente o equilíbrio do organismo. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN 9h32. Estação CBN. De volta com a Estação CBN, estamos de volta também com a coluna Coaching de Carreiras com Rafael Lauria. Lembrando que o tema de hoje é o princípio que me faz crescer e me ensina a ser líder através da habilidade de se colocar no lugar do outro. Bom, o Rafael ele encerrou, né, por conta do repórter CBN, no momento que ele estava iniciando a resposta da minha pergunta. E eu vou repetir aqui para você, Rafael, e também para o ouvinte, é porque de acordo com o
mandamento ali das leis de Deus, onde existem vários e poucas pessoas seguem, talvez uma pessoa não siga nenhum, fala para as pessoas amarem os outros como a si mesmo. E você já falou que isso é muito difícil, e eu falo que é muito difícil, e você que está me ouvindo sabe que isso é muito difícil. E sabe que é muito difícil a gente colocar isso em prática, né? Sabe muito bem do que eu estou falando. Sem hipocrisia aqui, né, Rafael? E onde a gente encaixa isso na habilidade de se colocar no lugar do outro? E você estava respondendo justamente essa questão. Essa questão do amor, eu conoto como uma ação e não como um sentimento. Passa por aí, então por isso que a dificuldade é maior. E tem outra coisa, Max. Às vezes a gente não consegue se colocar no lugar do outro, ou então dar ou se dedicar ao outro porque sequer gosta de si mesmo, né? Esse é um grande ponto. Então como é que eu vou viver um princípio em que eu vou me doar a alguém, amar alguém, sei lá, servir alguém, se eu não tenho essa preocupação comigo mesmo? E é por isso que amar o outro como a si próprio, eu não me amo, pô. Então o outro então nem se fala. Como é que vai fazer isso? Então né? é importante lembrar isso para, primeiro, ter esse cuidado de entender o seguinte: eu não posso dar aquilo que eu não tenho, correto? Então, que eu tenha a preocupação de cuidar primeiro de mim, isso é natural e é necessário, para poder cuidar dos que eu amo, das pessoas que eu sirvo, dos meus clientes e assim por diante. Por isso que a separação entre o profissional e o pessoal, ao Rafael de dentro do escritório, da porta do escritório para dentro é uma pessoa, isso não existe, a gente é sistêmico. Então, muitas empresas, muitos líderes não entendem ou não são empáticos de entender que, por exemplo, naquele dia o filhinho ficou com febre em casa e aí cobra e não procura saber o que está acontecendo de fato ali. Então, o convite é você começar a ter esse olhar pelo outro, tentar não sentir o que o outro está sentindo, que isso é impossível, mas pelo menos ter a busca de, peraí, o que está acontecendo com aquela pessoa, para que entenda, inclusive, a produtividade dela, o que ela está fazendo ou deixando de fazer. E tem muitos líderes também que não conhecem os sonhos dos seus liderados. É incrível isso. Tem maridos que não conhecem os sonhos da esposa, esposas que não conhecem os sonhos do marido, pais que não conhecem os sonhos dos filhos. Então, assim, a empatia passa por todo um processo de você ir a fundo e querer realmente entender o mundo, a visão, o paradigma, a lente que o outro enxerga esse mundo. Por isso que a gente falou ainda agora de verdades, né? Para uma pessoa é uma coisa, para outra é outra coisa, e assim por diante. Então, esse é o processo. E assim por diante. Isso é só pra gente começar a semana. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Legal, cara. Muito tá show. Bom? Obrigado, viu, por ter estendido aqui. Foi bacana. Tranquilo. Acho que poucas vezes que acontecem isso. Fique sempre à vontade aqui na programação e também na CBN Amazônia. Lembrando que a coluna Coaching de Carreiras vai ao ar todas as segundas-feiras a partir das 9h20 da manhã. Bora falar de Enem? Porque aqui na capital paraense, o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio foi marcado pela tranquilidade